sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Saudações todos e a todas, sou o Laudelino Augusto, cristão leigo, sou assessor atualmente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, da CNBB. Fui convidado aqui pela Diocese de Castanhal e de Bragança para esse estudo, essa semana, né, de estudo, de aprofundamento do documento 105. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Tá bom? Vamos começar? O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Entraves à vivência do cristão como sujeito na igreja e no mundo. O 133, a primeira parte, a gente vai ler. O cristão encontra alguns entraves para a vivência de sua fé de modo integral e integrado. Algumas oposições estão tão enraizadas na mentalidade e na prática das comunidades e dos fiéis que podem chegar a impedir alguns cristãos leigos de se verem como verdadeiros sujeitos na igreja e no mundo. Talvez aí até aquela timidez que foi falada aí, né? Porque não se enxerga, não se entende, não se assume como sujeitos. Fica aguardando, alguém falava aqui, que fica, se o padre, né, o diácono nos falava ontem, se o padre pedir eu vou, mas se não pedir eu não vou. Porque não se assumiu ainda como sujeito, né? E são esses entraves, quer ver? É empobrecedor para a fé cristã opor e excluir realidades que deveriam estar relacionadas e articuladas. Sabe? Alguma coisa que deve estar relacionado, articulado, uma coisa decorre da outra, e a gente opõe, separa. Isso empobrece a fé. Empobrece muito. Aí vai dizer, eis algumas delas. Aqui vai citar algumas. As mais sérias, as que estão realmente como entraves, estão prejudicando a caminhada da igreja na sua relação com o mundo pelo reino. Letra A. Oposição entre a fé e a vida. Se a igreja está no mundo, dentro do mundo, então não pode opor fé e vida. Não é mesmo? Tem sentido? Né? Nós não vamos... Rapidamente, é importante, né, a gente ver aí. Segundo esta mentalidade e prática, tem muito nas comunidades, né? O mundo da fé é superior e até mesmo oposto ao mundo da vida. Por fé, entende-se tudo que se relaciona ao mundo espiritual, ao culto, aos sacramentos. Do outro lado, estaria a vida comum, o trabalho, as funções, os compromissos familiares, a educação dos filhos, o mundo da política, etc. Nos evangelhos, ao contrário, Jesus nos mostra como a fé em Deus se expressa em todas as dimensões da vida pessoal. Tem a citação aí. Familiar, comunitária, profissional, sociopolítica, religiosa. Aí conclui. Por isso, não podemos separar a fé da vida, mas, pela fé, viver e realizar ações consequentes para a revelação e expansão do reino de Deus na história. Que bonito, hein, gente? É isso. Na comunidade não acontece de separar fé e vida. Não separar a fé da vida. E temos que ajudar as pessoas a sempre ligar a fé e vida. As homilias, 90% dos leigos não participam de formação, de encontros, de reuniões, não. É só a homilia que houve, os que participam da igreja. Então, uma homilia bem preparada, né, que relaciona sempre a fé com a vida, né, etc. Como é fundamental isso, né? A fé verdadeira. Não deixar mais aquela ideia que havia antes. A minha vida espiritual, a minha vida civil, como se fossem vidas diferentes. Não pode. Outro, a letra B. Oposição entre sagrado e profano. Isso tem demais. Na região que eu vivo, lá no Sudeste, Minas Gerais, se faz uma separação grande demais, sagrado e profano.
acontece quando a gente opõe objetos, pessoas, situações, tempos e lugares sagrados, por um lado, e por outro lado, objetos, pessoas, situações, tempos e lugares que seriam profanos, fora, né, do templo, fora do que é sagrado, separados de Deus ou indiferentes à dimensão religiosa. Isto não é evangélico, olha aí. Isto não é evangélico, pois Jesus nos indica que tudo, menos o pecado, pode ser mediação do amor de Deus. É precisamente no mundo da vida que o amor de Deus se manifesta. Foi no mundo que Jesus se encarnou. E com a encarnação, ele sacralizou a história. Né? Está vendo? As 3 últimas linhas vai dizer assim: por isso, os cristãos não devem se isolar no que é considerado sagrado. Ao contrário, devem aprender a integrar e relacionar todos os espaços da vida, descobrindo aí os sinais do reino. Está vendo? Cuidado. Vamos saber distinguir o que é a mentalidade mundana, o que é a promiscuidade do mundo, né? Esses programas aí que Deus nos livre. Oh, meu Deus, quanto que a televisão brasileira vai educar o povo, vai ajudar a transmitir uma mensagem de vida? Fica aí esses programas que não precisa nem a gente falar para não divulgar também, que degradam o ser humano, né? Então isso aí é anti-dignidade humana. Agora, saber distinguir, daqui a pouco vai falar, né? Saber distinguir uma coisa da outra. Letra C, oposição entre igreja e mundo. Quanta gente que opõe a igreja e o mundo, né? Quanta. Para muitos, a igreja é vista como refúgio, arca de salvação, lugar para o encontro com Deus, enquanto o mundo é lugar do pecado, da perdição, da maldade. Aí por isso é preciso fugir do mundo, refugiar-se nas sacristias, nos conventos, nos mosteiros, nas igrejas, nos templos. Um parênteses aqui. A gente tentou melhorar esse texto, né? Melhorou um pouquinho, para não ficar uma impressão que quem vai para o mosteiro, do convento, está fugindo do mundo. Não é isso a ideia, não tem essa ideia aqui. Acabou, a gente não conseguiu pôr uma emenda para mudar mais um pouquinho isso aqui. Mas por quê? Parece que ficou claro, né? Está ligado com a mentalidade aí de fugir do mundo. Então, nesse sentido, não pode ir para um mosteiro, num convento, para fugir do mundo. Mas, na verdade, os que estão lá não estão para fugir do mundo. Pelo contrário, né? Estão como Moisés, de braços elevados, Arão e Ur segurando o braço de Moisés, enquanto Josué e o povo lutam contra Amaleque no mundo, né? Claro, são a vida tão importante para a igreja, né? Mas veja, continuando, olha aí, isso também não é evangélico, separar igreja e mundo. Aí vem a frase maravilhosa aí para a gente, né? A novidade maravilhosa da encarnação nos leva a valorizar este único mundo e esta única história onde vivemos e que nos compete transformar em unidade com todo o gênero humano. Tá bom. Única história, único mundo, não tem outro não. É este que nós devemos transformar. Tem uma mentalidade antiga, tem uns cantos antigos, lá em Minas Gerais canta muito na época da quaresma, né? Pecador, agora é tempo de contrição e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Claro que é desprezar o que é mundano. Mas hoje, na mentalidade, a gente até mudou a letra, né? Não achamos o autor, não, mas já mudamos a letra. Serve a Deus, transforma o mundo. O mundo é para a gente transformar, não é para negá-lo. É para fazer com que o reino cresça. Revelar e expandir.
É o que a gente leu agora há pouco, né? Revelar e expandir o reino na história. Aliás, outro parênteses. A comissão de doutrina da CNBB esteve semana passada, toda a semana lá, estudando. Eles estão escrevendo 2 subsídios esse ano, muito importante para nós. Um sobre a laicidade da igreja, né, e o outro sobre o reino de Deus. Exatamente, eles estavam comentando lá, para a gente, tem muitos textos que falam em construção do reino, né? E hoje está se melhorando essa questão, porque o reino não é na nossa categoria de construir, ele está. Jesus falou, o reino está no meio de vós, né? Está próximo, está no meio. Então, na verdade, é para o nosso trabalho revelar e expandir o reino que já está. Isso é para a gente não querer materializar muito o reino. Ele está, mas ainda não na plenitude, né? Então, daqui a pouco tem mais texto que fala do reino aqui que a gente vai entender melhor ainda, né? Então tá, oposição entre igreja e mundo não pode haver, né? Nesse texto, letra C, as 5 últimas linhas, é missão da igreja abrir caminhos de vida em meio a avanços e conquistas, mesmo no interior das situações de violência, perseguição e morte no mundo. O mistério da encarnação nos ajuda a entender ainda que a espiritualidade cristã é encarnada, martirial e pascal. Eu disse da chave de leitura, Igreja, Mundo, Reino, e tem uma chave bíblica esse documento. Já deu para perceber, né? Quantas vezes já falamos no mistério da encarnação? A chave bíblica está no mistério da encarnação. Várias vezes vai voltar a citar. Quando fala do leigo na igreja e na sociedade, é que não fique só igreja, mas igreja presente e atuante no mundo, como o verbo que se encarnou. Então, toda a reflexão bíblica, a fundamentação bíblica, passa por aí, a encarnação. E claro, ele não se encarnou simplesmente e pronto. Encarnou, passou fazendo o bem, curando os males, né, e chegou na sua fidelidade, obediência ao Pai, amou-nos até o fim. Não é isso? Amou-nos até o fim. Paixão, morte, ressurreição. Mas aqui está frisando bem na questão da encarnação, que contém tudo, né? Todo o mistério pascal. Letra D. Oposição entre identidade eclesial e ecumenismo. Se faz muito essa distinção e não pode. Sem o espírito ecumênico não se pode evangelizar. Está aí na 5ª, na 6ª linha, aí nós não vamos ler tudo, não? A vontade seria, né? Mas nós precisamos cumprir uma meta aqui, né? Dá o essencial, nós estamos aqui dando chave de leitura. Olha o 134, não, primeiras 2 últimas linhas do ecumenismo aí. Interpelamos a todo cristão leigo para que seja sujeito e instrumento da unidade entre os cristãos. Nossos pastores estão nos pedindo isso, a nós leigos. E os demais, os padres, os diáconos, podem nos ajudar. Né? A todo cristão leigo que seja sujeito e instrumento da unidade entre os cristãos. Por excelência, nós leigos estamos no dia a dia. Os nossos colegas de trabalho são de outras igrejas cristãs, da mesma religião, cristã, mas outras igrejas, que a gente chama de evangélica, pentecostal, né? Esses fenômenos religiosos. A gente convive dia a dia, não convive? Então vamos ser instrumentos da unidade, né? Da busca da unidade. Olha o 134, a primeira parte aí. De certa maneira, todas essas oposições se resumem no receio de assumir o que é do mundo. A gente tem medo de assumir aquilo que é do mundo e ficar muito mundano, né? Esquece-se que o mundo foi criado por Deus. Nele, no mundo, o Verbo de Deus se encarnou. E nele age o Espírito Santo que sopra onde quer. Não ter medo do mundo. Jesus um dia falou isso para os apóstolos, né? Não ter medo. Eu venci o mundo. Não é isso? E lá na frente, São João, na sua carta, vai dizer: a vitória que vence o mundo é esta,
A nossa fé. No mundo tereis tribulações. Não é assim que Jesus fala lá para os apóstolos um dia lá? Vocês vão ter tribulações, vão ter dificuldades, vão ter perseguições. Mas confiem, não tenham medo, eu venci o mundo. Então, olha o 134, né? Não podemos esquecer que o mundo foi criado por Deus, o mundo é de Deus, é obra do Senhor. Né? Ontem nós vimos na leitura e hoje vai continuar a leitura de Gênesis, né? E Deus criou e viu que era bom. Né? Cada dia, hoje, deve continuar a leitura ali. Olha olha a conclusão que chega aí, ó. A valorização das tarefas no interior da igreja, em detrimento dos compromissos com a inserção na realidade, leva os cristãos leigos e leigas à esquizofrenia religiosa. E isso acontece muito na prática. Não é? Valoriza só o interior, trabalha só no que está dentro, na catequese, nas pastorais sociais, até nas sociais, né? Às vezes a pastoral social que é para fora, a pessoa faz a reunião, mas quase que não sai, né? Os grupos que ficam mais dentro só do espaço eclesial. São precisamente eles, os leigos e leigas, os mais responsáveis pela busca do diálogo e pelo empenho em favor da justiça. Orientado por esta oposição, que às vezes se torna divisão, o cristão leigo corre o risco do comodismo, da indiferença, da intolerância e da incoerência em sua vida de sujeito eclesial e cidadão do mundo, etc. Não vamos ler tudo, que não há necessidade nesse momento. Então vejam, relação igreja, mundo, reino. É tão importante que os nossos pastores chamaram atenção aqui para alguns entraves que na prática estão prejudicando a nossa relação igreja, mundo, para que o reino se estabeleça, seja revelado e expandir o reino. Olha o 81. O que nos diz aí? Oh, veja só, as tentações na missão. 81, só as 3 primeiras linhas. O mundo influencia a igreja, oferece-lhe tentações, inspira desvios, impõe modelos de vida a ponto de mundanizá-la. Daí a contínua necessidade de renovação e conversão. Ah, gente, cuidado com essas tentações do mundo, né? Nós estamos no mundo, não vamos fugir do mundo, tem que transformar esse mundo, mas cuidado com o fermento do fariseu. Ele vai batendo, e a senhorita televisão, ela existe exatamente para isso, pinga-gota, né? Cada dia vai pingando gota. Eu já sei, encontro, vocês conhecem católicos que aceitam o divórcio com tanta facilidade, que aceitam, né? Até aborto, tem alguns que já estão começando a aceitar, porque a novela fala todo dia. Então, como diz aí, ó, o mundo influencia a igreja. Se a igreja está dentro do mundo, são pessoas humanas, oferece tentações, inspira desvios. Ou quantos de nós que não pode nem criticar esse governo corrupto, não. Porque desviar certas coisas na paróquia também é corrupção, viu? Inspira desvios, tem desvios morais. Não é? Contabilidade. Por que será que algumas paróquias têm dificuldade de ter o conselho econômico? Claro, não estamos julgando ninguém, mas dá uma transparência maior se tiver. Dá uma garantia maior. Feliz a comunidade paroquial que tem o conselho econômico funcionando direitinho. Feliz. Transparência, isso é muito importante. O testemunho da igreja no mundo para que o reino cresça. É contracorrente, né? Porque no mundo ficou normal, não ficou? Ficou normal. Dá um dinheirinho para o guarda que vai multar, né? Furar uma fila, coisas pequenas, mas que são corrupção também. Não justifica as grandes corrupções, não. Pelo contrário. R$1.000, R$1 milhão, as duas são corrupção do mesmo jeito. Né?
Mas cuidado, impõe modelos de vida. Quantos de nós que cai, mas está na moda. Impõe na gente modelos de vida. Não precisa entrar no frenesi do mercado, não. Não precisa. Mas todo mundo agora usa aquele celular que não sei o quê, porque é online, é na hora. Gente, se é como instrumento de evangelização, tudo, ótimo. Usa porque, né? Jesus estaria usando, certamente. Esse Jesus já usa e o Jesus também estaria usando. Mas é para não entrar, como diz aqui, no frenesi, na imposição, né? A ponto de mundanizá-la. A igreja fica mundanizada em algumas situações, né? A ponto de mundanizá-la. Daí a necessidade de conversão diária, né? Sempre eterna, como é que é? Sempre reformanda. Sempre em reforma, sempre em transformação, em conversão. Olha o 78. As tentações da missão nós vamos falar outra hora, viu? Isso aqui é só esse item. 78. Discernimentos necessários. Depois a gente vai falar desse texto como um todo, mas agora só o 78. A igreja vive dentro deste mundo globalizado, interpelada a um permanente discernimento. O desafio do cristão será sempre viver no mundo sem ser do mundo. Examinar tudo, ficar com o que é bom, como nos ensina São Paulo. Sua missão, a missão da igreja, é construir o tempo presente na perspectiva do reino que já está entre nós, mas que sempre há de vir como graça que não se esgota em nenhuma das conjunturas históricas. O reino está, mas ainda não. Que bonito, né? Eu acho bonita essa questão, é filosofia, né? Mas é isso mesmo. E não se esgota em nenhuma conjuntura histórica. A história é sempre aquém, né? O reino sempre ultrapassa. Mas já será pleno, mas já está no nosso meio. Há uma tendência de julgar só para depois, né? Sofre bastante, viu? Que depois você vai para o reino. Nunca Jesus falou que a gente vai para o reino. Nunca. Até o Pai Nosso, ele ensinou a dizer, venha a nós o vosso reino. E a primeira fala de Jesus, Marcos 1,15, né? Na quarta-feira de cinza vai ter esse evangelho, né? Jesus, convertei-vos, crede no evangelho, o reino está, né? No meio de vós, está próximo. Então, a igreja vive dentro deste mundo globalizado. Já vimos isso, não está acima, nem fora, nem abaixo, nem contra, dentro. Interpelado a um permanente discernimento. Estou lendo de novo o 78. Aí vem o desafio para nós todos. Viver no mundo sem ser do mundo. Pai, eu não peço para o Senhor tirar do mundo. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Vamos nos assumir. Jesus está rezando por nós. É por nós. Deus ouve a oração do seu filho, não ouve? Oh, claro. Então tenha certeza, tenha convicção, né? E essa conclusão, né? A missão da igreja, construir o tempo presente na perspectiva do reino. Tudo que a gente faz na perspectiva do reino. Será? Precisamos pensar isso, viu? Tudo na perspectiva do reino. Na dinâmica do reino, né? Como é importante. Vamos lá no 151. 9h30. Às 10 horas vai ser o intervalo, não é isso? 151. E afinal, que igreja é essa então que nós precisamos estar no mundo? Que igreja é essa? Vamos ver. 151. A igreja é a imagem terrena da Santíssima Trindade. Povo de Deus em relação ao Pai. Corpo e esposa de Cristo em relação ao Filho. E templo vivo em relação ao Espírito Santo. Até aí só. Esse é um texto que está nas diretrizes gerais.
né, foi resgatado lá dos primeiros padres da igreja, né? Que responsabilidade a nossa, hein? E que Deus maravilhoso que confia na gente, né? A igreja, como diz aí, imagem terrena da Santíssima Trindade. É povo de Deus, somos povo de Deus com relação ao Pai. Templo, aliás, antes, né? Esposa e corpo de Cristo com relação ao Filho e templo vivo com relação ao Espírito Santo. Nós precisamos resplandecer a Trindade. A Trindade é origem e é meta. Não é isso? Viemos da Trindade, vamos para a Trindade. E no tempo, na história, da primeira vinda do Cristo até a vinda definitiva, a igreja presente, atuante, militante, usando um termo do catecismo antigo, né? A igreja militante, do catecismo ainda. A igreja que milita, que está presente na história, né? Instrumento, sinal, né, que deve revelar a imagem terrena da Santíssima Trindade. Vai para o 152. Por meio dos carismas, serviços e ministérios, o Espírito Santo capacita a todos na igreja para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social em vista do reino de Deus. Olha aí, nós todos estamos aqui, não estamos? Cristão bispo, cristão padre, cristão religioso, a cristã religiosa, o cristão diácono. Institutos seculares, nós temos um instituto secular aqui. Ontem, quando eu perguntei, ele não estava aqui, que ele tinha ido buscar água. O Vitor é da Ordem Franciscana Secular, né? É um instituto secular. Então, todos nós aqui, olha, por meio do carisma, serviços, ministérios, o Espírito Santo capacita a todos na igreja para o bem comum, para a missão evangelizadora e a transformação social, em vista do reino. Ah, como que está dando ênfase, né? Em vista do reino, na perspectiva do reino. Mas chama atenção para a gente a questão aqui, ó, a transformação social. Será que o nosso trabalho evangelizador está conduzindo, está mostrando e levando a uma transformação social? Porque tem que ter esses itens todos. Bem comum, missão evangelizadora e transformação social. Vou dar alguns exemplos aqui. O texto traz para nós. Vamos lá no 252. 252. Vamos pedir uma ajuda para o nosso tão amado bispo emérito de Roma. Bento XVI, né? Ele nos ajuda nesse ponto. Olha aí que está no item 6, não é? O 252. Um pouquinho atrás, olha o 250. Qual que é o subtítulo aí? A ação dos cristãos leigos e leigas nos areópagos modernos, não é isso? Aqui vai falar dos areópagos modernos. Chegou uma emenda um pouco até de última hora lá, dizendo, tem que explicar o que é areópago, porque muitos de nós não sabíamos, né? Então, para quem vai ter o documento nas mãos, é bom deixar. Aí, inclusive, foi o Monsenhor Catelan, né, que estaria aqui, ele que preparou lá um texto e aprovou. Lá no 250, no final, as últimas 3 linhas, fala, o areópago representava o centro da cultura do povo ateniense, na Grécia, né? É tomado como símbolo dos novos ambientes onde o evangelho deve ser proclamado. Aí lembra quando Paulo foi em Atenas e tinha o templo e tinha lá um altar para o Deus desconhecido, né? O grego, eu acho que ele tinha uma intuição, porque tinha tantos deuses, né? Artemis, né? Vênus, Baco, Júpiter. Para cada coisa tinha um deus, mas acho que ele já tinha uma intuição que eram frágeis. Um Deus frágil não é Deus, né? Acho que a intuição era tanto que eles puseram um altar ao Deus desconhecido. Para eles, aquele é o Deus pleno. E Paulo chega e fala, é desse Deus que eu quero falar para vocês. Então ficou essa expressão que São João Paulo II usava, né? Os areópagos modernos. O espaço onde o leigo deve estar, a igreja, né? Deve estar atuando, evangelizando e anunciando o reino. Então, é nesse contexto que a gente vai pedir ajuda aqui do Papa Emérito. 252, então, olha aí, gente.
Olha, o que nós estamos querendo mostrar aqui? A transformação social. A evangelização levar a uma transformação social. Vamos pegar o essencial da evangelização para nós, que é a Eucaristia, não é? A Eucaristia não é o ponto ápice para o qual tende toda a ação da igreja e ao mesmo tempo a fonte de onde emana toda a sua força, como diz a Sacrosanto Concílio? Vamos ver o 252. O Papa Emérito Bento XVI ofereceu-nos luzes e encorajamento para o profetismo dos leigos na missão junto a esses areópagos. Aí vem uma frase do texto da encíclica Sacramentum Caritatis. Eucaristia, né? Olha a frase de Bento. O sacramento da Eucaristia tem um caráter social. A união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os outros a quem ele se entrega. Eu não posso ter Cristo só para mim. É necessário explicitar a relação entre o mistério eucarístico e o compromisso social, abrindo-nos ao diálogo e ao compromisso em prol da justiça. Há a vontade de transformar também as estruturas injustas. A igreja não deve ficar à margem da luta pela justiça. Olha a ênfase que ele dá no compromisso social da Eucaristia. E continua, olha aí. Também a CNBB ensinou que a Eucaristia tem uma relevante dimensão social. A frase. Pode-se dizer que a Eucaristia tem uma exigência fundamental de transformação do homem. Tanto o seu coração egoísta e pecaminoso, quanto as estruturas opressoras e exploradoras devem ser transformados pela Eucaristia, a fim de que apareça o testemunho a que a igreja deve levar, a que a liturgia deve levar a igreja e cada cristão. A nossa liturgia, a Eucaristia, por excelência, tem nos levado à transformação social, à luta pela justiça. A gente desliga tanto uma coisa da outra. É muito mais fácil adorar o Santíssimo do que amar o irmão, especialmente o pobre, não é? Eu fico me lembrando, o Dom Angélico falou lá na Assembleia, não foi? O Dom Angélico é da Comissão para os Bispos Eméritos. Ele contou lá para a gente nesse ano passado, né, que ele chegou na Praça da República de ônibus e ia para a Catedral da Sé. Aliás, ele ia pegar o metrô na Sé. E falou, eu vou lá na Sé porque eu quero fazer uma visita ao Santíssimo. E foi. E no caminho ele teve que sair do passeio várias vezes por causa de gente caída, o povo da rua, né? E tudo, pedindo as coisas, ele foi desviando e fugindo, até com medo de ser pego, né? E foi depressa, correu, entrou na Catedral da Sé. E quando ele chegou lá no Santíssimo, ele disse que quando ajoelhou e falou assim, meus irmãos, eu fiquei com vergonha. Eu ouvi o Santíssimo me dizendo, o que você está fazendo aqui? Né, Dom Angélico contou lá. O que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, eu vim adorá-lo, mas você passou por mim o tempo todo. Então, olha só, né? Ele disse que ficou com vergonha de tudo, mas voltou, e uns 2 ou 3, ele deu um dinheirinho lá para comprar alguma coisa, foi pegar o metrô. Mas olha, ontem eu me lembrei aqui sobre Dom Helder Câmara, né? O padre Hernani, que conviveu muito com Dom Helder, mora lá na CNBB, ele, numa conversa lá, ele contando, né, que na procissão de Corpus Christi em Olinda. Olinda é famosa por frevo, carnaval, tantas coisas, mas também pela religiosidade, né? Uma beleza. É a procissão de Corpus Christi, aquela maravilha. O ostensório, né, tudo. E aí disse que tinha embaixo de uma marquise uma família lá, maltrapilha, ali. Diz que ele parou a procissão para fazer uma reflexão, né? A gente agora, qual Cristo vamos olhar agora? O Cristo eucarístico, o Cristo no pobre. E é o mesmo. Cristo do pão é o Cristo do irmão. Então essa relação é o que o Papa está nos dizendo aqui, Bento XVI, né? A Eucaristia, ontem teve no filme, né? Dom Mauro Morelli, não foi? O testemunho dele sobre Dom Helder. Que Dom Helder era incapaz de fazer uma celebração que não tivesse uma abertura social, né?
É essa dimensão que nós precisamos alimentar. Eu me lembro também, sempre nessa hora, um testemunho que eu ouvi lá no CESEP, Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular. 30 anos já o CESEP faz os cursos lá na PUC de São Paulo. Eu estava lá no curso, era monitor, e foi dado um testemunho lá muito profundo, né, que uma igreja na Vila Madalena, uma vila que ficou famosa aí, numa novela inclusive, e tinha uma igreja, uma paróquia que a matriz era num lugar onde 80% das pessoas que iam para a missa tinha que passar necessariamente embaixo de um viaduto. Só o padre, que já morava no fundo da igreja, não precisava passar pelo viaduto, e mais uns moradores. O resto tinha que passar. E na hora do Pai Nosso, sempre o padre que presidia a celebração falava: alguém quer motivar o Pai Nosso hoje? Aí uma pessoa da plateia ali, da comunidade, desculpa, né, da Assembleia Litúrgica, falava, animava para o Pai Nosso aquele dia. Determinado dia, quando ele falou: agora quem vai animar o Pai Nosso aqui e motivar? Um jovem, meia idade, tremia e falava. Deu aquele silêncio, o padre falou: você aí parece que está querendo. Ele levantava a mão, abaixava, tremendo, nervoso. O que você quer dizer aí sobre o Pai Nosso? Ele falou: não, padre, é que eu estou com dificuldade de falar. Porque eu estou indignado. Aqui, 80% de quem está aqui, quando veio para a missa, passou embaixo do viaduto. O pessoal que até abaixou a cabeça. Sim. Pois é, faz uma semana que tem uma família lá embaixo, não tem? Tem uma família lá. Idosos, gente mais nova e crianças. Então, aí o padre falou: mas e daí? O que você está querendo dizer? Faz mais de uma semana que estão lá. E como é que nós vamos rezar o Pai Nosso agora? Olha que coisa, hein? O padre propôs às pessoas lá da liturgia: sabem o que é, quem que é, por que estão lá? Ninguém sabia. Mas vocês não passaram lá? Aí o padre teve que ser honesto e falar, né? Eu passei lá. Eu vi sim, mas em São Paulo a gente vê isso todo dia, toda hora, em todo lugar. Falou: mas hoje, de acordo com a liturgia da palavra, tal, está nos questionando. Aí parou a missa, foi lá uma equipe, uma meia hora, 35 minutos, trouxeram a família toda lá para o salão comunitário, iam tomar banho, iam ganhar uma roupa, iam almoçar. Depois chegou lá e falou assim: padre, foi dado esses encaminhamentos. Podemos rezar o Pai Nosso, continuar a celebração. Que coisa, hein, gente? Fica arrepiado, né? É a ligação, é celebrar a vida e viver o que celebra. É o que Bento XVI está nos falando, e a CNBB já no documento 2, hein? Documento 2A, Sacramento de Iniciação Cristã. Quando fala que a Eucaristia tem uma exigência fundamental de transformação, tanto do coração egoísta do ser humano, né, como das estruturas opressoras e exploradoras que devem ser transformados pela Eucaristia. Vale a pena continuar aí, ó, continuando 253. Continuando sua reflexão, o Papa Emérito Bento XVI interpela de modo especial os leigos com estas palavras: dirijo, pois, um apelo a todos os fiéis para que se tornem realmente obreiros da paz e da justiça no mundo marcado por violências, guerras, terrorismo, corrupção econômica e exploração sexual. Ele está falando do mundo de hoje, hein, gente? É isso aqui, não é? Não é o mundo hoje, não é isso aqui? É preciso denunciar as circunstâncias que estão em contraste com a dignidade do homem. Mas tem uma dificuldade, que se o padre fala na homilia uma coisa dessa, tem leigo que está lá que vai achar ruim com o padre, falar que o padre é comunista, que o padre é petista, que o padre é socialista, é do PSB, e não sei o quê. Está vendo? Essa dificuldade de entender que não é ideologia que está falando aqui, está falando de compromisso, está falando de transformação social a partir da Eucaristia. Olha aí, é preciso denunciar as circunstâncias que estão em contraste com a dignidade humana. A igreja deve inserir-se na luta pela justiça pela via da argumentação racional e deve despertar as forças espirituais sem as quais a justiça não poderá afirmar-se nem prosperar. Bento XVI. E o texto continua, 254. A partir da Eucaristia nasce a coragem profética.
Está faltando coragem profética, né? Estamos tímidos, né? Medrosos, não foi falado ontem? A partir da Eucaristia nasce a coragem profética. Olha a citação de novo aí, ó. Sacramento Caritatis. Não podemos ficar inativos perante certos processos de globalização que fazem crescer desmesuradamente a distância entre ricos e pobres em âmbito mundial. Devemos denunciar quem dilapida as riquezas da terra. Não é novidade aquilo que Francisco está falando na Laudato Si, não, né? Bento XVI já tinha escrito, olha aí. Devemos denunciar quem dilapida as riquezas da terra. É impossível calar diante dos grandes campos de deslocados ou refugiados, amontoados em condições precárias. O Senhor Jesus nos incita a tornarmos-nos atentos às situações de indigência em que vive grande parte da humanidade. Pode-se afirmar que bastaria menos da metade das somas globalmente destinadas a armamentos para tirar de modo estável da indigência o exército ilimitado dos pobres. Isso interpela a nossa consciência. E se não interpelar a consciência, é porque está fora, não é cristão. Que tem que interpelar, né? A situação que a gente vive tem que questionar. Olha, menos da metade do que se gasta com armas mataria a fome do mundo. Lá em 1986, 31 anos atrás, o mês da Bíblia, trazia uns textos falando, né, o que se gasta com arma, o que daria para fazer. Eu lembro que falava assim, que um porta-aviões de guerra daria para construir 120 escolas. Um tanque de guerra, 80 tratores agrícolas. Olha só. E aí a gente fica achando, não, mas eu não construo porta-aviões. Eu não construo tanque de guerra. Ah, mas tinha lá também. Um maço de cigarro, 3 litros de leite naquela época. Agora acho que até mais. Sei quantas garrafinhas de cerveja, quanto de frutas, de banana, de maçã para uma pessoa que precisa de uma alimentação mais saudável. Claro, pode tomar a sua cervejinha. Está falando aqui do exagero, né? Não ficar só nisso, mas saber partilhar também. E a Eucaristia nos chama a partilhar, a fazer justiça social. Está vendo? Isso aqui foi para ilustrar, hein? Porque nós estamos, na verdade, lá no 152, né? Volta lá no 152. E já que nós vamos dar um intervalo, né? Falta um pouquinho só aqui. 152. Vamos ler de novo um pedacinho do início. Por meio de carisma, serviços e ministérios, o Espírito Santo capacita a todos na igreja para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social em vista do reino de Deus. Nós estamos falando dessa transformação social. Nós falamos só da Eucaristia, hein? Se for falar da palavra de Deus, então, hein? Claro, é Eucaristia também, né? É o Cristo que fala. A palavra proclamada na liturgia é o próprio Cristo que fala, diz a Sacrosanto Concílio, né? Santo Agostinho diz, o cuidado que a gente toma para não perder nenhum pedacinho da hóstia consagrada, né, do pão consagrado, a gente fica catando na mão para não ficar nenhum pedacinho. Ele fala, esse cuidado para não esquecer um versículo sequer. Um versículo sequer da palavra proclamada. Então, tá aí. Dá tempo da gente ver mais um pedacinho aí. O 129. 129. A congregação da doutrina da fé recorda, aspas, a igreja é um corpo diferenciado, onde cada um tem sua função. Recorda, né? Porque é São Paulo que disse isso. As tarefas são distintas e não deverão confundir-se. Não dão justificativa à superioridade de uns sobre os outros. Não são pretextos para invejas. Os maiores no reino dos céus não são os ministros, são os santos. E um ministro pode e deve ser santo.
Então vai ser importante no reino do céu, não por ser ministro, mas por ser santo. Não é? Para vós sou cristão, para vós sou bispo, convosco sou cristão. Disse Santo Agostinho, não é isso? Ser bispo é um dever, um compromisso, um ministério. Ser cristão é uma graça. Ser bispo é um perigo, porque eu vou ser cobrado disso. E a quem mais foi dado, mais será pedido. Aliás, como diz aqui, que não há diferença, não há justificativa de superioridade, né? De nenhum sobre os outros, só porque é isso ou é aquilo. A dignidade é a mesma para todos. Mas eu estive rezando, mas ainda vou aprofundar isso mais, né? Interessante que na dignidade são todos iguais, mas na hora de cobrar vai ser diferente. Ah, vai. E Jesus falou, né? A quem mais foi dado, mais será pedido. Acho que é isso que Santo Agostinho logo falou, é um perigo. Ser bispo é um perigo. Ah, mas nada que a graça não suplante, né? A graça, basta-me, Senhor, a tua graça, diz São Paulo, né? Diz São Paulo, a graça supera. Não deverão confundir-se, hein? Funções, tarefas distintas, sem confundir. O 62 fala alguma coisa dessa. Acho que é o número 62 mesmo. 62, 62. Quando eu cito outro documento, vocês anotem, tá bom? O 62 vai dizer assim que a missão evangelizadora da igreja é realizada por todo o povo de Deus com sua variedade de vocações e ministérios. Ministros ordenados, consagrados e consagradas, leigos e leigas, que se harmonizam sem confundir-se na realização da tarefa comum. Parece um detalhe, mas não é não, né? Quando a doutrina da fé fala, não deverão confundir-se, aqui também fala, né? Harmonizam sem confundir-se. Aquilo que a gente falava ontem, os ministérios, carismas, serviço, nos distinguem, porém não nos separam. Tem que ter a harmonia do corpo. A harmonia do corpo. Mas tarefas, serviços, ministérios, carismas diferenciados. Aí que está a variedade do Espírito, né? A riqueza. Bênção, né? Vamos ver o 93. 93. Igreja, comunhão na diversidade. A unidade da igreja se realiza na diversidade de rostos, carismas, funções e ministérios. 94. Igreja, povo de Deus, peregrino e evangelizador. Vamos ler o 94. Uma das compreensões centrais da igreja na tradição bíblico-eclesial e desenvolvida de maneira privilegiada no Vaticano II é a de povo de Deus. Esta noção sugere a importância de todos os membros da igreja, como propriedade particular de Deus, reino de sacerdotes e nação santa. Tem um canto aí de entrada que está no folheto que, quem sabe pode até cantar na missa hoje, né? Que fala, né? Povo de reis. Olha, o pessoal me pergunta às vezes, Laudelino, qual escola de teologia que você estudou? Eu não tive essa oportunidade, essa graça, não tive. Mas o que a gente fala e repete, sou um papagaio, fico repetindo o que a gente leu, estudou e reza, né? É nos documentos da igreja. Tem gente que está morrendo de sede e tem uma fonte dentro da gaveta. É o documento que está guardado. Quando fala de reino, povo de Deus, o concílio é maravilhoso, né? E o documento 62, lá do item 65 em diante, olha aí, vale a pena a gente anotar aí. O 62, do item 63 em diante. O tema é povo de Deus. O povo de Deus. Vai falar, a igreja tem consciência de ser uma presença diferente no mundo. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Aí vai falar, né? No 65. Logo após ter apresentado a igreja como mistério, corpo místico, né? Na Lumen Gentium, capítulo 1, o Vaticano II apresenta a igreja como povo de Deus. E aí vai discorrer aqui mais de 10 páginas
O que significa a expressão povo de Deus? É uma riqueza, é aqui que a gente aprende. Antes de tudo, o número 66 aqui, estou falando do documento 62. Antes de tudo, a expressão povo de Deus nos faz lembrar o momento decisivo na história, na busca do povo, lá do Êxodo, a experiência do Êxodo, da aliança, a constituição de Israel como povo de Deus. Depois, em segundo lugar, a expressão povo de Deus recorda que a igreja é uma realidade histórica, e assim por diante, situada entre a primeira vinda de Cristo e a vinda definitiva. Depois fala, a expressão povo de Deus indica também que a igreja em sua totalidade, ela é, naquilo que ela é comum a todos os seus membros. O Vaticano II superou a concepção da igreja como uma sociedade desigual. Superou isso, né? A noção de povo de Deus exprime uma unidade profunda. E assim vai. Povo de Deus também lembra que nós assumimos a função profética, sacerdotal e real, e assim por diante. Tá? Vocês pegam lá depois, fala do povo de Deus. O que significa a expressão igreja, povo de Deus? Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Então tá aí, igreja, povo de Deus. A outra, olha o número 100. Número 100. Número 100. A noção de povo de Deus também chama atenção para a totalidade dos batizados. Todos fazem parte do povo sacerdotal, profético e real. O Vaticano II supera a noção da igreja como uma estrutura piramidal, começando por apresentar o que nos une nos capítulos sobre a igreja, mistério e povo de Deus, e só depois o que nos distingue. Primeiro fala da unidade do povo, do corpo, depois fala do que distingue. Distingue, porém, não separa. Guarde essa frase. Né? Pelo contrário, une. Olha o 101. O sujeito da evangelização é todo o povo de Deus, a igreja. Quem é o sujeito da evangelização? Todo o povo de Deus, a igreja. Todos somos, todos estamos compromissados com a evangelização e com a transformação social a partir da fé e da Eucaristia. Ô, gente, para concluir antes do cafezinho, o 101. Olha aí o 101. O sujeito da evangelização é todo o povo de Deus, a igreja. A igreja, não pode perder de vista o serviço à vida e à esperança através de uma obra evangelizadora audaz e missionária. Ser povo de Deus é ser o fermento de Deus no meio da humanidade. É anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo. É ser lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam se sentir acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho. Francisco na Evangelii Gaudium. A paróquia deve ser a fonte da aldeia, onde todos acorrem na sua sede. A nossa paróquia é fonte da aldeia, onde as pessoas angustiadas, deprimidas, sem sentido na vida, por desemprego, por drogas, por situações tantas, ela pode buscar água na comunidade, na paróquia. É fonte da aldeia. Depois, na bula Misericórdia e Vultus, né, que abre o ano da misericórdia, Francisco faz uma outra comparação mais ou menos parecida, né? Que cada cristão, cada comunidade, cada paróquia, cada diocese seja um oásis de misericórdia, onde as pessoas encontram alívio. Nós somos esse oásis de misericórdia. Igreja Povo de Deus, igreja fonte da aldeia, igreja oásis da misericórdia. Juntos nós podemos ser, hein?
juntos como corpo. Isolados, nós somos contra-testemunho. Juntos, unidos no Cristo Senhor, nós somos fonte da aldeia, nós somos oásis de misericórdia.